Questão de número 15. A perda dos registros linguísticos no incêndio do Museu Nacional tem impacto potencializado, uma vez que, quando a gente fala de perda de língua, né, no museu, provavelmente, pessoal, esse aspecto de perder a língua vai ser alguma resposta considerando a cultura. Quando a gente perde língua, a gente perde a cultura, a gente perde a memória daquele povo, tá? Perde parte, não total, beleza? Não posso afirmar que, queimou o museu e extinguiu a cultura. Não, não nada a ver. Isso é viagem total da sua cabeça. Beleza? Então, a gente provavelmente vai ter uma alternativa, uma coisa sobre cultura, coisa sobre memória, coisa sobre identidade, tá? São três palavras-chave que você vai procurar. Inclusive, essa aqui eu fiz sem marcar, sem ler o texto. Mas só que, novamente, a gente não tem esse costume. Eu fiz isso porque eu sou professor, eu já conheço todos os padrões do Enem, então eu posso fazer isso e depois eu volto no texto, eu tenho a leitura rápida. Agora, é melhor você ler o enunciado, ler o texto e marcar a alternativa para não ter risco de errar, beleza? Então, olha só. As cinzas do Museu Nacional do Rio de Janeiro, consumido pelas chamas no mês de setembro de 2018, são mais do que restos de fósseis, cerâmicas e espécimes raros. O museu abrigava, entre mais de 20 milhões de peças, os esqueletos com as respostas para perguntas que ainda não haviam sido respondidas, ou sequer feitas por pesquisadores brasileiros. E o incêndio pode ter calado para sempre palavras e cantos indígenas ancestrais de línguas que não existem mais no mundo. O acervo do local continha gravações de conversas, cantos e rituais de dezenas de sociedades indígenas, muitas feitas durante a década de 60, com antigos gravadores de rolo e que ainda não haviam sido digitalizadas. Alguns dos registros abordavam línguas já extintas, sem falantes originais ainda vivos. A esperança é que outras instituições tenham registro dessa língua. Então, a gente tem aqui um apagamento de vários registros de línguas. Então, a gente não tem muitos falantes ainda vivos, né? Alguns abordavam línguas extintas. Show. É que outras instituições, beleza. Então, a esperança é que outras instituições ainda tenham registro dessa língua. Então a gente não sabe se, é impossível a gente pesquisar ainda, não sabe? Porque a gente pode ter outras instituições com registros delas, beleza? Então, diz a linguística Marília Foco Soares. A pesquisadora que trabalha com os índios Ticuna, o maior grupo da Amazônia brasileira, crê ter perdido parte do seu material. Parte, não tudo. Terei que fazer novas viagens de campo para recompor meus arquivos. Então ela vai pesquisar novamente. Mas, obviamente, não dá para recuperar a fala de nativos já falecidos, geralmente mais idosos. Lamento. Então, como não dá para recuperar a fala dos já falecidos, dos idosos, a gente tem sim uma perda de memória, que é a representação cultural daquele povo. Junto a isso, a perda de cultura é a perda de identidade. Porque quando a gente perde a memória, cultura, a linguagem, a gente perde também a identidade. Beleza? Então a gente perde tudo isso. Show? Então, olha só é, a perda de registros linguísticos. Perguntaram qual é a palavra-chave. A palavra-chave é perda do registro linguístico. Sempre que você perde o registro linguístico, você perde parte da cultura. José, por quê? Porque a identidade, ela propaga a cultura? Não, a identidade, ela é a cultura. A identidade, ela é a cultura do povo, tá? Então, a gente no Brasil, a gente tem uma identidade linguística. A gente tem a língua nossa como sendo nossa cultura, saca? A língua ela não só tem um mecanismo de propagação da cultura, a língua ela é a cultura. Então, quando eu perco, por exemplo, uma aldeia indígena e eu extingo uma língua indígena, eu estou extinguindo a cultura de um povo. Tudo bem? Porque a gente tem também aspectos culturais passados por tradição oral. Um exemplo muito bom que eu uso em aula para explicar para vocês o porquê que a língua é cultura é um exemplo que aconteceu na usina nuclear de Angra dos Reis, né? Que o nome da terra era Itaorna. Pela língua indígena, Itaorna representava pedra podre. Isso representa um costume, um conhecimento, um saber da cultura indígena, que era aquele lugar, era um lugar podre, é um lugar de pedra podre. Então, assim, é perigoso construir aquele lugar. E por não conhecer a língua indígena, por não conhecer a cultura indígena de pré-definição, a gente construiu naquele lugar e teve muito prejuízo com o impacto geológico daquele lugar. Por quê? Porque a gente não aproveitou dos conhecimentos dos nossos antepassados, ou seja, da cultura, que é o conjunto de saberes e memória. Então, a palavra Itaorna era aspecto essencial da cultura indígena, sabe? É aquele clássico, a clássica frase que a gente fala, né? A gente estuda a história para que não possamos cometer os mesmos erros. Então, quando a gente estuda a língua indígena, a gente está estudando a cultura indígena, para a partir disso a gente pegar os saberes, os costumes daquele povo e utilizar para a gente não cometer os erros atualmente. Então, a língua, ela é a cultura. Então, vamos lá, quando a gente perde registro linguístico, a gente potencializa isso porque existe a retomada de pesquisas especialistas de diferentes áreas. Não, não é isso o foco. O impacto não é porque, eu vou ter que pesquisar tudo de novo. Não. O impacto, galera, ele quer dizer o seguinte, cara, o que que tem de negativo aí, né? Então, olha só.
a questão não é, eu vou ter que estudar tudo de novo. Se fosse só isso, tudo bem, cara. Só que o pessoal já morreu, não tem mais como a gente pegar, né, aspectos deles que morreram. Então, pô, a gente vai ter um prejuízo, como eu posso dizer? Um prejuízo na cultura, entende? Então a gente consegue sim, né? A gente consegue sim ter o estudo novamente, por meio dos jovens de hoje em dia, só que a gente perde justamente por não conseguir entrevistar os mais velhos. Show? Então, olha só, representa danos irreparáveis à memória e identidade nacional? Perfeito. Perfeito. Justamente o que eu falei com você. Viu memória, identidade, registro linguístico, marca. Tá? Memória, identidade, cultura, beleza? Então, olha só, impossibilita o surgimento de novas pesquisas na área? Não, tanto que a mulher vai voltar lá a trabalhar na pesquisa, né? Resulta na extinção da cultura dos povos originários? Não, não extinguiu. A gente ainda tem vários povos indígenas que a gente consegue estudar a cultura deles, só que a cultura dos que já faleceram a gente não consegue estudar mais. Show? Inviabiliza o estudo da língua ticuna? Não, a gente não inviabiliza o estudo da língua ticuna. A gente tem um prejudício, a gente tem um prejuízo, por quê? Porque a língua ticuna, a gente tem o quê? A gente tem que os mais velhos dela já morreram, os mais jovens não, entende? Então a gente consegue sim estudar ali os mais jovens, beleza. Só que os mais velhos já era, cara. Então isso representa danos irreparáveis à nossa memória e identidade, justamente por esses caras já terem falecido, já terem morrido, a gente perdeu o registro que a gente tinha deles. Então não é que a gente não consegue estudar mais, mas é porque a gente perdeu o registro anterior, beleza? É igual, por exemplo, quando a gente fala de língua, galera, eu posso fazer uma analogia, tá? Somente uma analogia de, por exemplo, você é mãe ou pai. Se você perde o seu filho, tá? É um exemplo bem pesado, mas como a gente está tratando de memória e identidade, a gente tem que dar um exemplo pesado. Se você é pai ou mãe, e perde seu filho, você consegue substituir ele fazendo outro? Não. Você tem um dano que? Você tem um dano irreparável na memória e na identidade da sua família. Entende? Você não substitui um filho por outro. Da mesma forma, você não substitui um registro linguístico por outro. Não é a mesma coisa. Caraca, José, pesou o clima, hein? Eu pesei, mas você nunca mais vai esquecer esse exemplo. Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5.000 flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.